Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos trazer aí, infelizmente, a derrota do Corinthians pro Ceará, né, ontem à noite, lá no Castelão, né? O Corinthians que foi encarar o Ceará pelo Brasileirão fora de casa, né? Buscando aí retomar a liderança, né, do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras joga só na segunda-feira e o Corinthians estava a um ponto, né, de diferença do atual líder. E infelizmente não conseguimos tirar essa diferença, né, cara? O Corinthians aí permanece com 29 pontos. A rodada tava interessante pro Corinthians, né? Já que o terceiro e o quarto colocados, Atlético Paranaense e Inter, jogaram entre si e acabaram permanecendo no empate, né? Então o Corinthians tinha uma ótima possibilidade, né? Para conseguir uma grande vitória e fazer pontos numa rodada onde quase ninguém fez, né? Então, infelizmente não deu certo, né? Enfim, pessoal, o Corinthians ele foi a campo com algumas mudanças, né? O Donelli acabou sendo titular, substituindo o gigante Cássio, que sentiu dores lombares antes da viagem para o Ceará, né? E fez uma linha de quatro ali com Bruno Mendes, Gil, Raul e Fábio Santos. O Bruno Mendes, né, fazendo esse revezamento junto com o Rafael Ramos até o retorno do Fagner. O trio de meio-campistas, Cantígio, né, que foi poupado no último jogo, do Queiroz e o Juliano. E no ataque, né? Na ponta direita, o Adson. Na ponta esquerda, o Gustavo Silva. E no comando do ataque, Roger Guedes, né? Cara, vamos lá. Antes de analisar o jogo, tem duas coisas que a gente precisa falar, tá? A primeira, o Corinthians, desde aquela partida na Neoquímica Arena contra o Boca, onde teve um monte de lesões, né? Justamente para aquele jogo, né? Em específico. E depois, durante o jogo, na partida de ida da Copa Libertadores, né, nas oitavas de final, o Corinthians teve um monte de jogadores que passaram a não estar disponíveis, né? E levantou questionamentos da própria mídia e de nós torcedores também, né? Temos que ser sinceros que se deu uma quebrada no ego ali, né, na confiança, porque se com os ditos titulares, né, William, Renato, Fagner, o próprio Gil que ficou um tempo fora, o Maicon que estava lesionado, o Cantígio que estava suspenso, né? Enfim, é, mesmo com esses caras disponíveis, o Corinthians não estava tendo um rendimento interessante. Quando eles passaram a não estar disponíveis, cara, você falou assim, pô, já era, não vai dar, né? E o Corinthians conseguiu de uma forma heróica passar pelo Boca, né? Conseguiu passar bem pelo Santos. Óbvio que contra o Santos a gente tinha todas as peças ainda, né? No jogo de ida, que foi onde definiu o confronto. Aí você tem aquela vitória espetacular contra o Flamengo, né? 1 a 0 com o gol contra dos caras, mas até aí o Corinthians fez um bom jogo. Mas a gente não pode deixar de lembrar, cara, que o Corinthians estava com os seus desfalques, né? E se você for ver, a tendência para todos esses jogos era que o Corinthians fosse perder. Então a gente deu um jeito de passar empates ali, né, e tudo mais. Mas o Corinthians em nenhum momento chegou a fazer grandes jogos. Teve demonstração de muita raça, muita vontade, isso foi inegável. Porém, com os desfalques, as chances criadas pelo Corinthians ficaram muito, muito menores, né? Tanto é que resultou em 6 jogos sem fazer gols, né? Gols do nosso lado, né? Sem ser gol contra o Flamengo. Então, assim, a gente meteu 4 a 0 no Santos. E aí veio uma sequência horrível, né? Tipo, não fez gol no Boca na ida e na volta. Não fez gol no Santos pelo Brasileirão. Não fez gol no Santos na volta da Copa do Brasil. Não conseguiu fazer gol no Fluminense. E não conseguiu fazer gol com jogadores do Corinthians contra o Flamengo, né? A gente voltou a fazer gol ontem contra o Ceará, né? Então, assim, a gente não pode também deixar de esquecer que as condições que o Corinthians estavam, como o Corinthians estava, né, não permitia que o Corinthians fosse sobreviver para sempre com esse sistema, cara. Uma hora ia dar errado e deu. O ponto positivo disso tudo, que eu vou explicar daqui a pouco, é como é que deu errado isso, cara. Não foi, como eu posso dizer, de uma forma negativa que isso deu errado. Eu vou explicar aqui por que eu penso isso, tá? É, Enfim, eu falei da escalação, né? O Corinthians começou bem o jogo, né? Numa movimentação do Roger Guedes com o Gustavo Silva pelo canto esquerdo. O Gustavo conseguiu rolar a bola pro Guedes. O Guedes fez uma excelente jogada individual, cortou pro meio
e deu um tirambaço no canto do goleiro, a bola foi no ângulo, né? Um golaço do Roger Guedes, golaço, golaço, golaço do Roger, né? E o Corinthians abriu o placar muito cedo no Castelão e começou sim a ter controle do jogo. O Corinthians conseguia ter a posse de bola, conseguia trocar passes, né? Teve até uma chance de conseguir fazer um segundo gol num contra-ataque onde o Juliano conseguiu encaixar uma excelente bola para o Roger Guedes, que viu a aproximação e ultrapassagem do Queiroz. O do Queiroz não teve tranquilidade, né? Acabou finalizando por cima do gol. Ele poderia, sei lá, ter finalizado melhor ou rolado de volta para o Guedes. Provavelmente estaria 2 a 0, né? E aí, o que acontece? Aí é que vem. O ponto principal do Corinthians estar sem suas peças é a questão de. Não é de ontem, tá? A gente sempre que olha o banco do Corinthians, pior do que os desfalques, é você não ter como mudar durante a partida. Então, assim, as partidas que o Corinthians começou aí nos últimos jogos, né? Contra o Boca, o Flamengo e tal, o Santos, a gente sempre teve essa preocupação, ó. Se o Corinthians não conseguir ir bem esse primeiro tempo, se o Corinthians não for pro segundo tempo vivo ainda, vai ser muito difícil recuperar alguma coisa que não conseguiu no primeiro. E isso é fato, cara. Você pega o banco do Corinthians ontem, você tinha Carlos Miguel, goleiro, né? Rafael Ramos, lateral direito, Robson, zagueiro, o Piton, lateral esquerdo, o Biro, menino da base que é meia, né? O Matheus Araújo, menino da base que é meia, o Bruno Melo, lateral esquerdo, o Rony, volante, Robert, zagueiro, Xavier, volante, Giovani, atacante e o Wesley. Talvez aqui o Giovani possa ajudar 1%, sabe, em querer ajudar alguma coisa, porque os demais aqui você mantém situações, no máximo, construídas ao longo do primeiro tempo, né? Enfim, quando você tem até um Gustavo Silva no banco, como aconteceu em algumas situações, vai muito de encontro com o que o Vitor Pereira disse, né? Que ele gosta também de ter peças para botar lenha na fogueira, né? Ele não deixa de estar certo, cara. Não deixa de estar certo. E, enfim, após esse primeiro gol do Corinthians, né? Que o Corinthians estava bem. E o Ceará não estava bem, tá, gente? Essa é a questão. Ou pelo menos o Corinthians controlava, como eu disse, né? E aí teve, pra mim, tá? Pra mim foi casualidade do futebol. A gente pode aqui falar que foi falha do Donelli, talvez, não sei. Falha da zaga que cortou mal no primeiro e no segundo gol. Mas pra mim o sentimento de que foi assim, o Corinthians estava ganhando de 1 a 0 e do nada o Ceará virou, cara. Porque assim, teve um escanteio pro Ceará, a zaga do Corinthians corta e o Bruno Pacheco, né, lateral esquerdo do Ceará, que acho que nunca fez um gol na carreira, acertou um tirambaço de fora da área, encobriu o Donelli, né? Puta golaço também. É, é claro que o goleiro ele não pode ser surpreendido dessa forma, mas ninguém chuta dali e tem uma felicidade tão grande, né, da bola subir e cair dentro do gol, né? Então pra mim foi uma casualidade tremenda ali. O Ceará acabou empatando o jogo. E na sequência, acho que foi aqui uns 10 minutos depois, não sei, o Ceará também não tinha produzido muitas coisas, né? É, o Corinthians também, isso é verdade, parou de contra-atacar, né, de causar perigos para o Ceará, mas o Ceará não tava nada dessas coisas, né? Uma jogada individual do Mendonça, né, que foi rebatido pelo Gil antes, né? Ele pegou a bola na esquerda, foi pro meio, facilmente marcado, né? Ele bateu, a bola resvalou em alguém, acho que o Raul Gustavo cortou mal. E aí tem um problema, né? Não sei se é um problema só do Raul, mas como o Corinthians se encolheu na área, não teve alguém pra dividir essa segunda bola, né? E o Vina chegou chutando e acertou o ângulo também, cara. Pô, imponderável do futebol, né? Pô, nem que ele quisesse acertar aquele chute, ele acertaria. Porra, por mais que fosse sem marcação como foi ali, é muito raro ter a felicidade de chutar de fora da área daquele jeito. E ainda já tinha saído um gol antes desse jeito. Então pra mim foi aqueles imponderáveis do futebol, né? E aí o Ceará ficou numa posição que ele gosta muito de jogar, né, cara? O Ceará ficou na posição de contragolpe, onde eles têm muita tranquilidade de fazer o jogo deles. Na sequência, eles poderiam ter feito um 3 a 1 com o Kleber, né? O Danelli fez uma boa defesa. E o sentimento que ficou nesse primeiro tempo. Ah, eu vou falar da arbitragem também, tá? Que pra mim foi preponderante, né? O sentimento que ficou é que eu fiquei pensando, cara, que o VP, né? O VP não tava no banco, tava suspenso, que foi expulso contra o Flamengo, né? É... Aliás, ali foi excesso de. Foi abuso de autoridade, né? Que o juiz de Corinthians e Flamengo fez, né? Mas enfim. É... Eu não sabia o que o VP poderia fazer, cara. Com as peças que tinha ali, talvez mudar questão de energia, né? De ter mais sangue. Mas assim, tecnicamente o Corinthians não tinha peças, né? Enfim. Corinthians volta pro segundo tempo com duas mexidas, né?
Ele coloca o Piton no lugar do Adson e coloca. Quem que ele coloca o outro? Colocou o Rafael Ramos no lugar do Bruno Mendes. Então ficou com o lateral direito um pouco mais ofensivo. É, Na verdade, o Piton entrou no lugar. Entrou no lugar do Adson, né? Se eu não me engano, acho que foi isso. Tô aqui sem minha colinha, né? E o Corinthians ficou com essa mudança, né? Na verdade, ele tirou o Fábio Santos. Colocou o Piton e deixou o Fábio Santos, né? E o Corinthians, enfim, não teve muita força pra conseguir virar o jogo, né? E ter algum tipo de oportunidade, né, cara? O Ceará logo no começo do segundo tempo conseguiu armar um contra-ataque, né? Onde o Donelli fez uma boa defesa também. Enfim, o Corinthians ele teve uma chance de empatar o jogo, teve a chance, mas para mim também foi uma casualidade, né? A bola sobra pro Giovani que eu achei que estava impedido. Ele cruza a bola na área depois de uma bola parada, né? Cruza a bola na área, o Rony chega batendo, a bola pega no travessão. Enfim, o Corinthians perdeu esse gol. Mas de resto não teve mais nada. O Corinthians não tinha forças, né, para conseguir o empate, né? Tava muito difícil. Ainda entrou o Giovani, né, no lugar do Adson, agora sim, né? Entrou o próprio Rony, que eu disse aí, no lugar do Cantígio. E entrou quem mais? Entrou o Xavier depois, no lugar do Juliano já cansado, né, cara? Então, assim, nada que pudesse alterar muito o estilo de jogo do Corinthians, né? E o Ceará chegou no terceiro gol num contra-ataque, né? O Corinthians já estava muito aberto, né? Tentando buscar seu gol de empate sem eficácia. É claro, o meio campo do Corinthians não funcionou ali com Duqueiroz, Cantillo e Juliano. Não sei se foi o cansaço, não sei se foi o gramado que estava horrível, péssimo esse gramado do Castelão, né? Por areia, enfim. E num contra-ataque, numa estocada de bola pro Kleber, ele tirou bem do Matheus Donelli e fez Ceará 3, Corinthians 1, né, cara? Matou o jogo, liquidou. O Corinthians ainda tentou mais alguma coisinha depois do terceiro gol ali. O Juliano cresceu um pouco mais de jogo antes de ser sacado pelo Xavier. Mas nada muito assim suficiente para conseguir empatar o jogo, virar, né? E aí vem minha reclamação com a arbitragem também. O Voaden fez uma péssima partida, né? O Voaden que esteve envolvido lá naquele jogo cheio de turbulências, né, entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil na quinta-feira, foi escalado para apitar nosso jogo aí, né? Ceará e Corinthians, né? O cara extremamente mal posicionado, tá ligado? Pelo menos a 30 metros de cada lance. Então, assim, tinha vários lances ali que ele considerou falta ou não considerou que a bola saiu. Também, é claro, tem o apoio do Bandeira, né? Ou foi escanteio ou não. Que eu tenho certeza que ele não viu o que era. Porque não é possível, de tão longe, ele tenha visto a jogada acontecer. Várias faltas que não foram dadas, né? E também vai minha reclamação também pra transmissão, cara. Teve vários lances que não mostraram replay, tanto de lateral polêmico. Teve umas duas bolas onde Roger Guedes, na minha concepção, dominou em cima da linha. O juiz falou assim: não, parou, foi lateral pros caras, não teve replay. Teve alguma sequência ali que eu achei que foi escanteio, não teve replay pra consolidar, né, pra ver certinho. Achei um descaso também da transmissão, né, cara. Enfim. E um lance que eu achei patético, né, não ter nem marcado nada. E eu me questiono sim porque na cobertura da televisão, os juízes lá do apito amigo, né, eles ficam falando lá na central dos amigos, né? Não, todos os lances são revisados e tudo mais. Teve uma jogada que o Roger Guedes estava com a bola, o maluco deu uma solada no joelho dele, mano. Tipo, não tocou na bola. O Lima, do Ceará, não tocou na bola. O Voaden não viu, porque, porra, ele tá apitando o jogo do vestiário, né? Mano, é sério, você vê no jogo, é impossível o VAR não ter parado aquele lance pra chamar o Voaden pra dar uma olhada no vídeo lá. Que é inacreditável, cara. Eles não viram o lance pra. Porque se eles tivessem visto aquilo, eles chamariam, cara, né? Não é possível que aquele tipo de jogada é permitida. Não é possível, não é possível. Não é nem pra amarelo, é pra vermelho. Não é possível. Naquela altura do jogo tava 1 a 0 pro Corinthians, naquele domínio que eu disse circunstancial do começo do jogo, né? Então, enfim. Eu acho que essa virada do Ceará foi totalmente casualidade pelos gols que eles fizeram. E eu também acho que uma hora isso iria acontecer, cara, com o Corinthians desfalcado. E, enfim, né? Pegando o que sobrava de peça pro próximo jogo.
A esperança da torcida do Corinthians para a Copa Libertadores é de que voltem os reforços. Todo mundo sabe que vai ser muito difícil com o Flamengo, inclusive com os reforços, porque a gente está lidando com um dos três melhores times da América do Sul, é fato. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro tem super elencos, né, e tudo mais, trabalhos mais longínquos, né. Então, assim, precisa de todas as armas para esse jogo, porque senão não vai dar, não vai dar. A gente contou com muita, talvez, soberania, né? O pessoal achando que ia amassar a gente. Boca, o próprio Flamengo, né, nesses últimos jogos. O Flamengo até poupou porque quis contra o Corinthians, né? E perderam, enfim. Mas isso não ia dar certo sempre, né, pessoal? Com um elenco reduzido e sem opções táticas para mudar o jogo, né? Mas enfim, pessoal. É claro que a gente fica triste, a gente poderia estar dormindo na liderança, né? Poderia estar mais distante dos outros times do fora do G6 ali, né, para ficar tranquilo nas outras competições. Mas enfim, né, agora é pensar no Curitiba, né, pessoal? E contra o Curitiba em casa, a tendência é que a gente vença. Devem ter retornos de Cássio, de William, talvez do Maicon, talvez do Renato, não sei. Pode ter estresse, de repente o Balbuena ele é anunciado aí, acho que ele tá bem fisicamente. O próprio Yuri Alberto, né, que já está anunciado, deve estrear, né? Segunda-feira, dia 18 de julho. E para que seja tudo pronto aí para encarar o Curitiba, né? E retomar a trilha de gols, né? E de vitórias do Coringão aí, né? Que, claro, foram semanas incríveis do Corinthians, mas a gente sabe que vai ter que suar mais, vai ter que lutar mais, porque vai ficar complicado, né? Enfim, eu não boto a culpa em ninguém nesse jogo especificamente. Eu não gostei do meio-campo. Enfim, eu não gostei da arbitragem. Eu não gostei do campo horrível do Castelão, né? Mas eu achei muito circunstancial essa partida. Muito uma coisa. Esse jogo foi assim, tá ligado? Eu já vi muitos jogos do Corinthians onde tinha uma raiz ali podre. E esse time do Corinthians não é assim. Eu achei que foi circunstancial, né, cara? Bom, minha opinião, né? Uma coisa que eu queria levantar aqui, um tema interessante, o Roger Guedes, cara. O Roger Guedes ele é um cara que ele atua muito com a confiança, né? Porque eu tenho a sensação que quando ele consegue fazer uma jogada correta, dar uma assistência, fazer um gol, ele cresce muito durante a partida, tá ligado? É, Ele não é muito aquele cara de correr atrás do prejuízo, mas eu sinto que ele é um cara que ele gosta de manter no nível bom. Então quando ele faz o gol, eu tenho a sensação que ele luta muito mais, enfim, ele é um cara que luta muito com essa confiança, né? Enfim, pessoal, deve rolar uma live do Loucos do Bando, não sei se hoje, não sei se amanhã, de repente pode estar rolando aí. E Mas enfim, fiquem ligados nos Loucos do Bando, a gente sempre faz uma live legal lá comigo, com o Wesley, com o Léo, né, falando do Coringão, com a opinião deles lá, sempre bem expressada, né? E se possível, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!